Hello, já estamos ao vivo aqui no Conexão AVP. Final de semana está chegando, mas ainda temos 2 dias de muito aprendizado aqui no Conexão, viu? E enquanto eu vou esperando, né, o pessoal chegar para esse nosso bate-papo de hoje, eu já vou adiantando alguns informes. Me perguntam muito, às vezes até no inbox, como é que é a escolha dos nossos temas. Deixa eu esclarecer que quem escolhe os nossos temas são vocês, as suas sugestões, o que vocês pedem. A gente sempre tem essas reuniões com a equipe, mas a prioridade é a demanda espontânea, né? A sugestão de vocês. Por exemplo, na semana que vem, a gente vai falar sobre violência contra a mulher, que foi um dos pedidos que nos foram repassados. Vamos falar também sobre acidentes domésticos, cidades inteligentes na área, por exemplo, de engenharia civil. Então, eu vou te convidar a participar sempre, porque é interessante esse feedback. E um outro detalhe, um outro informe é que, olha, o que acabou de sair do forninho. As nossas canecas personalizadas têm até de ir para, e essas canecas são para vocês. Nós vamos fazer sorteios aqui diários. Essa aqui eu já peguei para hoje, tá? Então, nós vamos no final da live de hoje sortear. A minha é diferente, gente, porque ela é invertida, para que vocês possam ver a logo. Ó, vocês estão vendo invertida aqui, mas é essa que é a caneca que fica normal aí para o dia a dia. Como é que vai ser esse sorteio? Nós vamos conversar com 2 especialistas aqui. O tema é sobre infecções sexualmente transmissíveis. E quem participar enviando pergunta, essa pergunta tem que ser lida aqui. Eu vou ler a pergunta, quem é a pessoa e de onde é. E aí a gente vai colocando num local para o sorteio. Todas as pessoas que tiverem perguntas lidas aqui na nossa live de hoje estarão concorrendo à nossa primeira caneca oficial sorteada, tá certo? No finalzinho da live. Daqui a pouco, para quem ainda for chegando, eu aviso de novo. E vamos ao nosso tema de hoje. Falar sobre sexo, educar sobre sexo não é apenas importante, também é uma obrigação nossa hoje. Tendo em vista números que são muito preocupantes, eu fiz um levantamento hoje, só no Brasil, estima-se que 13 milhões de garotas na faixa etária entre 10 e 20 anos tenham engravidado nas últimas 2 décadas. Isso traz outras consequências preocupantes, por exemplo, evasão escolar, né? E, consequentemente, falta de oportunidades no mercado de trabalho para essas pessoas. Pior do que isso são as infecções sexualmente transmissíveis. A gente também tem números muito alarmantes nesse sentido. Foi isso que nos motivou a fazer um convite com 2 especialistas na área. Nós vamos trazer esse tema hoje aqui no Conexão AVP até Sergipe, em Aracaju, para conversar com essas 2 especialistas. Do lado direito, arrumando os cabelos aí para dar um oi para os nossos seguidores, está a professora Ruth Pereira, que é enfermeira, professora e trabalha atualmente na Secretaria da Saúde de Aracaju. E a Marília Uchoa, ao lado, que é enfermeira da Atenção Básica de Saúde. Boa noite a vocês, boa noite a todo mundo de Aracaju. Sejam bem-vindas. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui falando de um tema de interesse público, né? E também agradecer a presença de Marília, que está aqui comigo e que sempre me ajudou muito e me empolgou para estar também nessa militância pela IST, né? Boa noite a todos. Muito obrigada também. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao convite. É uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre um assunto tão pertinente para todos, né? Como você mesma comentou, nessas 2 últimas décadas nós tivemos um número expressivo de adolescentes grávidas. E se ela engravida, ela também pode pegar uma DST, uma IST no caso. Então, acho que a gente tem muita coisa para discutirmos juntos e aprendermos juntos sobre um tema tão importante para a nossa atualidade. Essa sigla IST ainda é nova, de vez em quando a gente desliza. Vou confessar que aprendi com vocês que tinha mudado de DST para IST, mas ainda é recente, né? Isso.
A gente vai começar falando, então, o que é a infecção sexualmente transmissível. Eu queria que vocês explicassem e como é que vocês trabalham esse tema nas unidades de saúde. Perfeito. Então, hoje a gente fala em IST, infecção sexualmente transmissível. Por que houve essa mudança de nomenclatura, né? Por que o Ministério da Saúde mudou de DST para IST? Essa mudança de nomenclatura veio pelo Ministério da Saúde como forma de tentar desmistificar as ISTs. Quando a gente fala de doença, a gente está dizendo de algo que, na maioria das vezes, não tem cura e que vai ficar com você para o resto da vida. Ah, é uma doença. E quando a gente fala de infecção sexualmente transmissível, você está falando de uma infecção que é curável. E a grande maioria das ISTs, elas são curáveis. Então, por isso, o Ministério da Saúde fez essa mudança na nomenclatura. IST é infecção sexualmente transmissível que eu posso me contaminar, principalmente quando eu tenho uma relação sexual desprotegida. E o que é uma relação sexual desprotegida? É uma relação sexual sem camisinha. Então, nós temos toda uma lista, uma gama de infecções sexualmente transmissíveis que podem ocorrer. E é com elas que a gente vai trabalhar o tema de hoje. Você falou das estratégias que a gente pode utilizar dentro da unidade de saúde. Por experiência, né? Uma estratégia muito boa que a gente pode utilizar é a sala de espera, né? Enquanto os pacientes estão esperando para ser atendido, você ali vai e fala sobre a DST e aí se abre a oportunidade que aquele paciente, se estiver passando por alguma infecção, que ele tenha sintomas, ele te procurar, né, para conversar sobre o assunto. Você fazer dias de testagem, por exemplo, dentro da unidade de saúde, um dia de movimento diferente, onde você chama a comunidade para participar da unidade de saúde, e ali você faz um dia diferente, você lembra a todo mundo que tem a DST, faz uma testagem em massa, e ali você descobre algumas pessoas que possam estar portando as DSTs. Lembrando que é muito fácil, você pode fazer, é disponibilizado o teste de hepatites, a hepatite B e C, o teste de sífilis e de HIV na unidade de saúde, né? E aí você já tem uma boa gama você já tem uma oportunidade. E se o paciente tiver com outros sintomas, nesse mesmo momento ele também vai abordar, né? Um outro aspecto também que a gente tem que fugir do erro é aquele erro de impedir o acesso do usuário à unidade de saúde. A gente tem que sempre dar esse acesso. Então, dar uma escuta qualificada. Sempre estar pronto para escutar, né? E esse pronto para escutar, a gente tem que ficar livre de qualquer preconceito. Ainda existe, então, você sente, Ruth, se ainda existe esse preconceito por parte dos profissionais de saúde? E que tipo de preconceito é esse? Como é que ele se manifesta? Ele é de várias formas. Eu vou citar um exemplo, né? Uma época que eu passei trabalhando em uma unidade de saúde, a gente teve um paciente dessa unidade de saúde que ele foi a primeira pessoa aqui em Aracaju que fez a mudança de sexo. Ela é uma moça e passou a ser um rapaz, né? Um homem trans. E aí o que aconteceu? Nessa cirurgia... Que às vezes as pessoas confundem e chamam mulher trans, não é? Não, homem, para lembrar sempre o que é que ele é hoje. O que é que ele se define. Qual foi a definição, o que é que ele escolheu, né? Isso, um homem. Você olha para uma mulher, então uma mulher trans, certo? E aí o que acontece? Esse paciente, esse homem trans, ele teve necrose, porque ele fez a retirada da mama, né? E teve necrose. E aí eu percebi, ele rodou várias unidades, e aí de forma voluntária eu tratei da ferida dele. Mas assim, eu percebi que ele ficou abandonado por ser o primeiro, abandonado por ser trans, abandonado por ser... pela opção, né, sexual dele, a unidade de saúde. E muitas das vezes eu vi colegas minhas, enfermeiras, dizer: eu não sei se isso é correto, eu não sei. Mas não importa para a gente se é correto. Para a gente só importa que ele é um paciente e ele vai ser cuidado. A escolha dele é só dele, não é nossa. E é isso que a gente tem que entender enquanto profissional. Então, isso é muito importante. A gente, enquanto profissional de saúde, a gente não está ali para julgar a vida sexual daquela pessoa. É muito comum
as pessoas negarem o sexo. Sexo faz parte da vida. Todo ser humano vai, querendo ou não, vai ter sexo na vida dele. Ele querendo ou não, vai ter sexo na vida dele. E as pessoas negam, até parece que eu não faço sexo, que Ruth não faz sexo, que você não faz sexo. Então a gente sempre tem esse hábito de negar. Quando a gente vai ver a história do sexo, né? A gente vê que desde quando o mundo existe, existe sexo. Nós viemos através de uma relação sexual. E quando o Brasil foi descoberto, já existiam pessoas aqui, já existiam índios que faziam sexo. Quando os portugueses chegaram, eles trouxeram dentro dos seus navios também as DSTs, né? Que só foram cada vez mais se disseminando. Então é importante a gente ter isso na nossa cabeça enquanto trabalhador. Qual é o meu papel? E bom atendimento ao paciente. Eu não estou ali para julgar, para dizer o que é certo ou o que é errado. Se é uma profissional do sexo, se é um homem trans, se é uma mulher trans, se é uma mulher casada. Entendeu? Isso não é meu papel. Meu papel é o atendimento daquela pessoa da melhor forma possível. E, claro, sempre falar, quando a gente fala de sexo, das parcerias. Eu não faço sexo sozinha. Eu tenho uma parceria sexual. E isso também é muito importante quando a gente vai falar de parceria. Porque quando eu digo o seu parceiro, eu estou dizendo que ela é hétero. A sua parceira, não. A sua parceria sexual. E aí você já também passa até essa questão do respeito às escolhas do outro. Outro aspecto também que a gente tem que encontrar você tem que ter na hora uma escuta qualificada para que a gente encontre um histórico sexual, um histórico da vida sexual desse paciente. E nessa hora a gente tem que ter uma escuta sem preconceito, porque ele vai chegar lá e vai dizer: eu tenho 5 parceiros fixos, eu tenho 5 parcerias fixas. E aí você vai ter que ir, porque é uma decisão, né, Da pessoa. é uma decisão da pessoa. E aí a gente vai escutar várias formas e vários métodos e sempre lembrar: sexo, ele não é simplesmente por uma questão de procriação. Não é isso? Sexo é bom, todo mundo gosta, não é isso? E aí a gente às vezes esquece de dizer isso e lembrar, né? Que ele não está aí só para procriar, né? Deixa eu só dar um lembrete para o pessoal. Tem muita pergunta já sendo feita, mas para concorrer à caneca, gente, vocês têm que deixar o nome e a cidade de vocês. Como é que a gente vai identificar? Então, você faz a sua pergunta, deixa o seu nome e a sua cidade, porque depois vão entrar em contato com vocês pelo inbox, tá certo? A gente faz sorteio no final e vão entrar em contato para poder enviar, não é? Então, você vai ficar sem. Uma pergunta: vocês estavam falando que alguns sintomas algumas delas são silenciosas, dessas infecções, e eu queria saber como é que é possível identificar, como é que eu sei se eu tenho uma infecção sexualmente transmissível, já que tem algumas que são silenciosas, não apresentam sintomas, quais são os sinais de alerta? E aí vocês podem até já exemplificar, trazendo para a gente exemplos das infecções que são as mais comuns. Então, a grande maioria das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, elas são realmente assintomáticas, né? Mas o que é que pode acontecer? Se eu me conheço, eu conheço o meu corpo, quando eu começo a ter um prurido vaginal, eu digo: epa, isso não era assim. Se eu conheço o meu corpo, no momento que aparece uma ferida, um caroço, um odor diferente, eu já percebo: epa, isso aqui está diferente. Então, aí eu vou pensar: eita, eu tive uma relação sexual desprotegida, 1 semana, 15 dias. Ou muitas das vezes é muito comum, as pessoas às vezes têm relações sexuais porque bebeu um pouco demais, porque foi para alguma festa e não lembra com quem teve relação sexual. Então eu tive uma relação sexual desprotegida com um desconhecido e hoje, 3, 4 dias depois, eu comecei um prurido vaginal, um escorrimento, um odor que eu não tinha. Uma verruga, uma ferida. Então, esses são alguns sinais e sintomas de DSTs. Então, eu tenho que me tocar. Eita, eu realmente pisei na bola. Então, agora está na hora de eu ir numa unidade básica, procurar ajuda de um profissional. Que esse profissional pode ser médico, pode ser enfermeiro também. Para nós da enfermagem, as ISTs é um grande campo de trabalho, porque nós seguimos os protocolos do Ministério da Saúde. E dentro desses protocolos do Ministério da Saúde,
é permitido ao enfermeiro fazer diagnóstico, fazer testagem e tratar, prescrever os pacientes dentro desse protocolo do Ministério da Saúde com o uso de medicações específicas, que na maioria das vezes são antibióticos. Então, o enfermeiro tem uma grande autonomia para o tratamento das ISTs. Basta que, para isso, o enfermeiro domine esse assunto e, principalmente, que o enfermeiro precisa gostar. Eu mesma sou suspeita, porque eu sou simplesmente apaixonada por ISTs, sabe? Mas eu fui atrás, eu estudei, eu fui pesquisar. Nós temos protocolos, a gente chama de PCDTs, né? Que é o protocolo clínico do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode ter. Basta baixar no seu celular. Estou em dúvida, abro o meu celular e aqui eu vou ver o protocolo do Ministério da Saúde. Então, é um campo que o enfermeiro tem muita autonomia. Eu sou enfermeira de unidade básica e por ser algo que eu gosto muito, todo mundo já sabe. Um copo de água e um teste rápido não se nega a ninguém. Chegou lá na porta, eu queria fazer um teste rápido. Ah, a enfermeira Marília, tá ali, chame ela. Vai falar com ela, entendeu? Porque eu digo a todos que um copo de água e um teste rápido não se nega a ninguém. Mas sempre lembrando que quando eu tenho, se uma pessoa tem sintoma e veio até a unidade básica, com certeza, no mínimo, tem 10 que não tem sintomas. Então, é importante a gente criar, enquanto profissional de saúde, nós criarmos o hábito de não perder a oportunidade. Então, o paciente vai fazer um exame de lâmina, pergunta como está a vida sexual, se quer fazer um teste rápido, quando foi a última vez que fez, né? Veio pegar o comprimido, pergunta se tem usado camisinha, se quer fazer teste rápido, se tem algum sintoma. Então, é muito perder a oportunidade. Quando o homem também entra na unidade de saúde, a gente não pode perder a oportunidade de perguntar sobre a vida sexual. E como perguntar? Perguntar de forma clara, séria, sem problema, porque ele vai te responder também sem vergonha. Profissionalmente. Profissionalmente você vai perguntar, e aí, você já fez um teste rápido? Quer fazer o teste rápido? Você já fez alguma vez o teste? Usa preservativo. Usa preservativo. Porque se não usa... a grande maioria dos homens, na nossa experiência, que a gente trabalhou muito com ISTs, é que o homem diz assim, não, com a minha mulher dentro de casa eu não uso, mas com a mulher na rua eu uso. Então quer dizer que ele tem outras parcerias sexuais, né? E também, quando ele não usa em casa, ele também não usa com as parcerias. Ele só diz. Para não ficar ele feio, acaba né? não usando, porque usar é hábito. Né? Usar o preservativo é uma questão de hábito. Por falar no preservativo, eu queria perguntar para vocês, nessa questão da prevenção, o caminho mais óbvio é o uso, o chamado sexo seguro, que é com a camisinha, né? Mas tem aquelas desculpas de sempre, que vocês devem ouvir. Eu sou alérgico, não gosto de usar, não dá certo, lá. Existem outras prevenções, outras opções para prevenir, porque tem aquela profilaxia pré-exposição e após-exposição, né? Você pode explicar para a gente como é que funciona essa profilaxia? Vamos começar falando sobre a prevenção combinada. O que seria a prevenção combinada? É quando você vai utilizar vários métodos ao mesmo tempo na tentativa de prevenir, porque você não vai prevenir apenas uma pessoa. Quando você usa esse método, você previne a circulação da DST por várias pessoas. Porque quando uma pessoa ela já está contaminada, ela adquiriu de alguém, que adquiriu de alguém, que adquiriu de alguém. Então, a gente precisa quebrar essa cadeia. Então, a gente pensa na combinada, porque a gente pensa individualmente em cada pessoa e coletivamente. Mas lembrando que a prevenção combinada não é uma coisa só, é um conjunto de ações que eu trabalho com aquele paciente. Então, o que é a prevenção combinada? É o uso dos preservativos, é o uso do gel. São as medicações que você falou, né? A PEP e a PrEP, tá? Então, PEP, o que é PEP? P é P, profilaxia pós-exposição sexual. Então, eu fui para uma festa, daí naquela festa me esbaldei e tive relação sexual sem proteção com alguém que eu não conheço. Não conheço, não sei o nome. Então, mas foi uma relação sexual consentida. Então, até 72 horas após essa relação sexual desprotegida, eu posso iniciar o uso
de antirretrovirais. Agora, lembrando que a PEP, 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 ela só vai te proteger do HIV, certo? Isso, as outras ISTs não. Das outras ISTs, a PEP não te Eu protege posso só do barrar HIV. o HIV mesmo depois do sexo sem Até camisinha? se você iniciar o uso da PEP até 72 horas após aquela relação sexual desprotegida, sim. Agora, lembrando que a PEP você vai usar por 28 dias. Isso. São os mesmos medicamentos que os pacientes que têm HIV usam, certo? Eu vou usar esses medicamentos por 28 dias, vou ser acompanhada por uma equipe médico, de enfermeiro, assistente social e psicólogo, né? Tem locais específicos onde eu posso receber a PEP, tá? E a PEP ela é indicada para profissionais de saúde Quando que sim. foi exposto a algum risco. Com acidente, né? Com acidente, material, material biológico. As pessoas que também tiveram evento de violência sexual, sabendo que a violência sexual ela não é apenas porque foi violentado de forma clássica, como a gente sabe. Não, essa violência sexual pode ser simplesmente porque na hora do sexo a pessoa foi lá e retirou o preservativo, não percebeu, no final, quando viu, estava sem o preservativo. Quando você não consente em qualquer momento da relação sexual, não é consentida a violência. E essa pessoa também pode fazer o uso da PEP, viu? Nós temos também a PrEP. Aí as pessoas às vezes confundem um pouco o que é PEP e o que é PrEP, certo? Então, a PEP é quando eu tive uma relação sexual desprotegida e eu vou usar esses medicamentos antirretrovirais por 28 dias, tá? Isso é a PEP. Aqui em Aracaju, nós temos nas duas UPAs, Zona Norte e Zona Sul, e no SEMAR Siqueira Campos, que é a nossa unidade de referência para os ISTs, tá? A PrEP é outro medicamento no qual um grupo específico de pessoas vão fazer uso por tempo indeterminado e de forma ininterrupta, tá? Quem são essas pessoas? Não é todo mundo que pode usar a PrEP. Vamos lembrar que são medicamentos antirretrovirais, medicamentos que têm, claro, efeitos colaterais. Então, eu tenho HIV e o meu parceiro sexual, minha parceria sexual não tem HIV e a gente não quer usar a camisinha. Então, eu posso usar a PrEP. Então, a PrEP é um medicamento que vai me proteger de me contaminar do HIV. Mas, mais uma vez, a PrEP só protege do HIV. E a Deixa eu PrEP fazer. é para populações específicas. Profissional de saúde, profissional do sexo, os casais que a gente chama de soro discordantes. Um tem HIV e o outro não tem HIV, tá? Inclusive, uma forma de prevenção é você descobrir, né, qual a sorologia do seu parceiro. Porque se ele for discordante, você já começa a utilizar um método, pode associar mais métodos. Tem duas coisas que a gente ainda não falou que é importante dizer. Não se usa 2 preservativos de uma vez só, porque isso é uma pergunta recorrente, né? Principalmente quando tem soro discordante. Porque borracha com borracha abre, não é isso? O pessoal quer a proteção máxima, né? Vou colocar aqui 2 que não tem nem perigo, né, de sair. Essa menina já saiu com todo mundo. Então, eu vou ter relação com essa menina, que eu já sei que já saiu com todo mundo. Como a gente diz, Vou colocar então, 2. vou usar 2 camisinhas, é pior. E o preservativo ele tem que ser utilizado no sexo anal, oral e vaginal. Em todas as práticas sexuais, viu? Então, quando a gente fala de prevenção combinada, é uma estratégia no qual você usa várias coisas ao mesmo tempo. Além dos preservativos, dos medicamentos, a testagem, a PEP, a PrEP. Existe uma mandala da prevenção combinada. E também a gente tem disponibilizado as vacinas. As vacinas de hepatite B, hepatite A, porque tem aumentado muito a doença sexualmente transmissível. Doenças entéricas, né? E a hepatite A está entrando. Mas a hepatite A é um grupo específico, que é aquele grupo que é profissionais do sexo, gays, o HSH, né? Ele não é para todo mundo. E também as crianças, né, ela utiliza com 15 meses e ela utiliza com 15 meses. Já a hepatite B, ela está lá na unidade de saúde para qualquer pessoa fazer uso. E é importante você ir lá, né, voluntariamente e fazer o uso. Só são 3 doses.
e você já previne. E HPV, né, que é um grupo também específico, né? Atualmente só adolescentes. Atualmente só adolescentes, os meninos de 11 a 14, as meninas de 9 a 14 anos. Já está de 9 também. Então, todo mundo de 9 a 14 anos. 2 doses. Mas se o paciente for um paciente de HIV positivo, essa idade aumenta, ela pode ser aplicada até 26 anos. Eu vou fazer aqui 2 perguntas, porque o pessoal está concorrendo, né? Eu prometi aqui a caneca e ainda não fiz, e tem muita gente participando. Vou fazer de bloco, então. A Manu Alves, de Brasília, ela perguntou assim, existe algum tratamento específico? Ela não falou, pois é, ela não falou, imagino que ela queira saber qual é o tratamento para as ISTs, né? Tá. Que vocês acabaram respondendo aí, falando sobre a profilaxia de pré e pós-exposição. Mas aí veio o Francisco, de Arapiraca, e perguntou mais ou menos nesse sentido, das ISTs, qual é a mais prejudicial ao portador e o que deve ser feito ao ser diagnosticado? Pronto, então... Vocês dois estão concorrendo, viu, gente? Espera aí até o final, que vocês dois estão concorrendo. Deixa eu falar, a menina de Brasília, né? Que é a pergunta dela. Existe tratamento a Manu. IST? Sim. Todas as ISTs existem em tratamento. Algumas têm cura, são curáveis, outras não têm cura, tá? Então, por exemplo, um IST que é curável, o granuloma, né? Hepatite C hoje, né? As hepatites, a hepatite C, as vaginoses, as uretrites, todas elas são doenças ISTs curáveis. A sífilis, né? Mas também existem ISTs que não têm cura. Por exemplo, o HIV. O HIV não tem cura. O HPV não tem cura. O herpes genital não tem cura. São vírus, são que eu vou conviver com eles pro resto da vida. Eu vou ter ciclos, né, recorrentes, no qual eu apresento a doença, depois a doença controla, né? Você controla. Controla, né? Então, existem ISTs curáveis e ISTs não curáveis, tá? E para cada IST tem um tratamento específico, né? Para isso, o Ministério da Saúde tem um protocolo que a gente chama de PCDT. Toda pessoa, todo profissional de saúde pode baixar no seu celular. E ele traz um manual maravilhoso que fala tudo sobre cada IST e tratamento de cada uma delas, né? Quanto à pergunta do nosso amigo de Arapiraca, Né? Qual foi a pergunta dele? Das ISTs, qual é a mais prejudicial ao portador e o que deve ser feito ao ser diagnosticado? Tá. Então, vamos lá. Para mim, enquanto trabalhadora da atenção básica, que trabalhei muito tempo com IST, toda e qualquer IST pode ser prejudicial se eu não tratar. Então, uma sífilis pode me matar? Pode me matar, né? Um HIV pode me matar? Pode me matar. Uma gonorreia pode me matar? Pode me matar. Se eu não cuidar dela, ela pode me matar. Então, toda e qualquer IST é tão prejudicial quanto qualquer outra. Porque as pessoas, na maioria das vezes, acham que, assim, que a IST mais perigosa é o HIV. Não é. Isso é um preconceito, tá? Porque pessoas que têm HIV têm uma vida. Pessoas que vivem com HIV, que hoje a gente não fala mais de portador, usar o termo. A fulana é portador do HIV. Isso é errado. Profissionalmente, isso é condenado. Eu não porto nada. Eu vivo com HIV, tá? Então, eu não posso mais dizer, fulano é portador. Não, fulano é uma pessoa que vive com HIV, tá? É um paciente que vive com HIV. Tem pessoas que vivem com HIV que têm uma qualidade de vida muito melhor do que a gente que não vive com HIV. Por quê? Porque ela se cuida, tem uma boa alimentação, toma os medicamentos, né? E tem gente que tem sífilis, que é uma IST curável, que eu trato com penicilina. E teoricamente simples e que vai deixando, né? Porque o mais importante é o tratamento. Então, não existe a mais perigosa ou a menos perigosa, né? Todas são perigosas. Então, nisso tudo, o que seria mais importante? Ter o diagnóstico. Não ter medo de fazer o exame, porque o diagnóstico precoce é que vai determinar se ela vai ser, né? Vai ser uma IST que vai provocar lesões incuráveis ou a morte do paciente, ou sequelas incuráveis, ou as ISTs que não vai ter isso. Então, a gente precisa não ter medo do diagnóstico, porque a doença já está instalada. O diagnóstico ela só vai
te dá a oportunidade de tratamento. Vocês falaram aí... Enquanto o trabalhador está disponível para atender aquele paciente, acolher, ouvir e ofertar a ele os testes, né? Vocês falaram aí sobre a HIV e tem uma pergunta da Ismaine de Palmas. Quais as diferenças entre se ter HIV e AIDS? Pronto, essa eu adoro. Então, o que era a pessoa que vivia com HIV? Quem vivia com HIV não tinha sintomas, tá? Então, era uma pessoa que tinha uma carga viral baixa e células de defesa, que a gente chama de CD4 alta. Então, ele só vivia com o vírus, mas ele não tinha nenhum sintoma. Não usava medicamento, tá? O que era o paciente AIDS? O paciente AIDS é o paciente que já tem sintomas. Então, ele tem uma carga viral alta, ele tem células de defesa, CD4, abaixo de 350. Tem CD4 abaixo de 350, já é considerado com AIDS. E ele usava os antirretrovirais, certo? Só que hoje, atualmente, uma das estratégias do Ministério da Saúde, que é essa estratégia de prevenção combinada eu descobri que eu tenho HIV hoje eu inicio o uso do antirretroviral. Eu certo? posso ter HIV e nunca ter AIDS? Pode ter HIV e nunca ter AIDS. Até mesmo porque se você tiver com carga viral indetectável, a chance de você transmitir ela é muito menor. Então você também já vai pensar em uma cadeia de transmissão. O que é a AIDS? É uma síndrome, né? Uma síndrome quer dizer um conjunto de doenças que tem sinais e sintomas. Então, o paciente AIDS, ele já tem doenças que tornam ele como um paciente AIDS. Tuberculose recorrente, toxoplasmose cerebral, né? Então, o paciente AIDS, ele tem sinais e sintomas que o paciente que tem HIV não tem. Mas, hoje em dia, o paciente descobriu que tem HIV desde 2004. O Ministério da Saúde recomenda que eu descobri que eu tenho HIV, eu inicio o uso do antirretroviral. Isso é uma recomendação. Você não é obrigado a nada. O médico que me atendeu, o meu infectologista, vai dizer, vamos iniciar. Eu decido se eu quero ou não usar medicamento. Mas, doutor, eu não tenho sinal nem sintoma. Então, a discussão paciente e médico. Não vamos esquecer, o Ministério da Saúde recomenda, desde 2004, descobriu o HIV, inicia o uso de antirretroviral para diminuir a carga viral e, consequentemente, nunca se tornar um paciente AIDS e não ter transmissão. Porque se eu tenho carga viral detectável, eu não transmito para os outros. Como esse assunto ele suscita muitas dúvidas. A qualidade de vida desse paciente, né? Como esse assunto ele sempre suscita muitas dúvidas, eu acho que mais para frente a gente pode, até vou passar a sugestão, fazer uma live só sobre HIV e AIDS, porque a gente tem muitas ISTs para discutir e esse é um tema que rende uma live isolada provavelmente. O Valdair, do Paraná, é Ji-Paraná, na verdade, a Priscila está aqui me corrigindo. Ji-Paraná, ele está perguntando se o sexo oral apresenta um menor risco de contaminação do que sexo com penetração. Deixa eu só dizer uma coisinha, que é assim, a gente que trabalha com IST, isso para nós é muito comum, né? A gente falar isso. Mas a boca é um órgão sexual que fala. Só isso. Então, o mesmo risco que eu tenho de ter uma relação sexual vaginal sem preservativo e pegar um IST é o mesmo risco de eu ter uma relação sexual oral sem preservativo e pegar DST. É mucosa de qualquer forma, eu me contamino do mesmo jeito. Não existe essa questão que, porque o sexo é oral, vou me contaminar menos do que se fosse o sexo vaginal ou o sexo anal. De maneira nenhuma. O contágio é igual. E outra coisa, não, apresenta maior probabilidade, que existe muito, porcentagem de você adquirir determinada DST com sexo X, com a prática tal, ele não determina, porque o que vai determinar que você adquira uma DST é a sua imunidade está deficiente e você não tem nenhuma forma de prevenção. Então, assim, é muito mais o sistema imunológico da gente que vai dar como resposta. Você vai saber se naquele dia que você fez sexo oral você estava imunologicamente competente? Não vai saber. Como você não vai saber, o ideal é que você evite.
Eu vou atualizar aqui para quem chegou depois do início da nossa live. Eu já fiz algumas perguntas aqui do Valdaí, Ismaene, Francisco, Mano Alves, está chegando mais, da Edivânia de Fortaleza também. No final, a gente vai sortear essa caneca aqui para os autores das perguntas que estão sendo lidas. Então, você ainda tem tempo de participar, tá? Envia a sua pergunta, que se ela for lida aqui, aí o seu nominho vai para a caneca aqui para o sorteio no final. Uma dúvida também que surgiu é como é que eu trabalho isso? Vocês falaram muito sobre parceria, né? E trabalhar a mente do parceiro ou da parceira também é importante. Como é que você pode fazer isso? Como é que é importante também que ele tenha esse entendimento de cuidar e de saber e de fazer teste, não é? Então, a gente que trabalha na atenção básica, é muito importante toda vez que a mulher vem com a gente, porque na maioria das vezes quem mais vai na unidade é a mulher. O homem pouco vai na unidade. Quando ele vai na unidade, nunca é para falar de DST, de IST, sempre é para falar de dor na coluna, de dor no ouvido, de qualquer outra coisa, menos de IST. Então, quando a mulher vem na unidade, que a mulher vem muito mais na unidade do que o homem, porque a mulher vem pegar o anticoncepcional, porque a mulher vem trazer o filho para se consultar, porque a mulher vem vacinar o filho, porque a mulher vem fazer o exame de lâmina, porque a mulher vem deixar o resultado do exame de lâmina. Nesse momento, é o momento da gente falar com ela sobre sexo, sexualidade, ofertar os testes e dizer e conversar com ela sobre os seus parceiros, suas parcerias, né? E convidá-los. Por que você não traz ele aqui? Que dia ele está de folga? Que dia ele pode vir aqui no posto? Todo profissional de saúde tem uma agenda de trabalho, então eu posso deixar agendado, né? Ou, Anésia, que dia seu marido pode vir aqui no posto? Vou deixar aqui agendado, ó, data, dia, horário, deixo com ela. Quando ele chegar, homem não gosta de esperar, né? E quando ele chega, a gente pode aproveitar aquele momento e falar com ele sobre sexo, sexualidade, prevenção, uso de preservativo e, claro, ofertar os testes rápidos e, por que não, já encaminhar ele para a sala de vacina. Vai tomar a vacina da hepatite B, vai tomar a vacina do sarampo, do tétano, né? Agora, isso é não perder a oportunidade. Não perder a oportunidade, aquela oportunidade que a gente falou logo no início. A outra coisa também é quando você encontra alguém com a IST, quando você faz o diagnóstico. Aí a gente pode convencer de forma espontânea, ninguém força ninguém a nada, que essa pessoa converse com suas parcerias. Se essa pessoa não se sente confortável, a gente pode utilizar outros métodos, que é protocolo do Ministério. Você fazer um cartão para ser feita essa busca ativa e buscar esse paciente, você mandar uma carta pedindo para que essa pessoa vá à unidade de saúde fazer um exame, mas sempre convencendo a quem importa a IST, né, dizer quem são os parceiros, o endereço, para que a gente também vá atrás dessas parcerias, entendeu? Deixa eu fazer duas perguntas aqui, aí vocês dividem. A Edivânia Matos, de Fortaleza, está perguntando se é possível contrair ISTs no banheiro coletivo. E a Ingrid, de Macapá, quer saber o que é sífilis. Aí é interessante, até vocês explicam o que é e como é que seria o acompanhamento de sífilis, tá bom? Então, deixa eu só complementar uma coisa que a gente estava falando. Nós, trabalhadores da saúde, a gente tem um calendário da saúde, sabiam disso? Então, do mesmo jeito que tem data de aniversário, data do professor, tem o dia do sexo, tem o dia do beijo, tem o dia do profissional da saúde, tem o dia das hepatites virais, tem o dia de luta contra a AIDS, tem o dia de luta contra a sífilis. Então, são momentos estratégicos. Tem o dia de luta contra a violência. Tem o dia da saúde, de luta contra a violência. Então, são momentos estratégicos que a gente que trabalha no posto de saúde na atenção básica, podemos mobilizar a comunidade, a população, fazer testes, falar sobre ISTs, né? Falar sobre o uso do preservativo. Então, é bom a gente estar lembrado do calendário da saúde. Se a gente botar no Google, olha, calendário da saúde, você tem todas umas datas que a gente pode trabalhar a saúde. E outra coisa, quando você trabalha essas datas e chama a comunidade para o posto, você abre o acesso da comunidade ao posto. Ele fica mais à vontade. E não só você vai descobrir nessa hora alguns DSTs, você não vai só dar diagnóstico de DST, você vai dar diagnóstico de diabetes, hipertensão e etc. Ainda tem gente com dúvidas sobre a... Voltando à pergunta, a primeira pergunta.
posso pegar IST no banheiro coletivo? Sim. Então, por exemplo, algumas ISTs, elas podem ser transmitidas pelo que a gente chama de fomites, né? Então, eu posso pegar HIV no banheiro só se você sentar numa poça de sangue. Não. O vírus do HIV, ele só sobrevive 30 minutos fora do corpo. Então, se uma gotinha de sangue cai aqui, com 30 minutos, o vírus que estava ali já morreu, tá? Mas o HPV, que é um vírus que causa condilomas ou até câncer de colo de útero, eu posso pegar através do fomites, né? Banheiros, sabonete em barra, que todo mundo dentro de casa usa, eu posso pegar toalha molhada, eu usar a toalha que o Ruth usou, né? O Ruth usar minha toalha. Então, existe sim algumas ISTs que são transmitidas, que você pode pegar no banheiro coletivo. Sífilis não, HIV não, mas o HPV você pode sim pegar através de uso de banheiro coletivo. Tá? E a sífilis, gente, tem pessoas perguntando se tem cura para sífilis, e eu fiz a pergunta da Ingrid de Macapá, passando a caneta que é ela. a sífilis. A sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pallidus. Ela, inicialmente, ela vai apresentar apenas no paciente um cancro, que é chamado de cancro duro. É uma doença, uma ferida, né? Essa ferida é uma ferida sem secreção, ela é indolor e ela desaparece. Da mesma forma que ela veio, ela vai embora e ela não vai... E as pessoas, às vezes, acham que aquilo ali foi só uma... Na hora lá do sexo, que a pessoa ficou mais agitado, né? Só foi porque foi mais violento a coisa ou uma alergia. E aí, essa lesão, ela vai embora, não provocando mais sintomas. Mais ou menos até 6 meses, ela pode apresentar a fase 2, que são lesões, principalmente são lesões na palma da mão, né? São lesões na palma da mão, na planta do pé, lesões na pele, muito parecida com alergia. E muitas das vezes confundido com alergia. Não coça, da mesma forma que ela se apresenta, ela vai sair, né? Ela vai desaparecer. E aí passa um tempo adormecido e podendo ficar até 30 anos, 10 anos, dependendo do paciente, mas ele apresenta na fase 3, que é uma fase mais avançada, onde você pode ter lesões cardíacas, lesões neurológicas, e essas lesões, elas, uma vez a lesão instalada, a lesão não vai ser tratada, porque aquilo ali já foi um dano permanente. Agora você trata a sífilis. E ela é tratada apenas com a penicilina, é curável, totalmente curável, com o primeiro antibiótico, né? As primeiras linhas de antibiótico que foi descoberto no mundo. Fácil, rápido, eficaz e barato. O tratamento da sífilis é penicilina. Barato. Só doloroso, mas barato. Prescrito pelo enfermeiro. O protocolo do Ministério da Saúde permite ao enfermeiro prescrever todo o tratamento da sífilis, penicilina ao paciente e fazer o acompanhamento, que é a solicitação dos exames, né, Ruth? Isso, solicitação dos exames. De VDRL. Né, mensalmente, até você obter a cura daquele paciente. A grande questão da sífilis é só que, às vezes, a pessoa não sabe interpretar o resultado do exame e acaba retratando o paciente de forma desnecessária. É porque você tem 2 tipos de exame, o não troponêmico e o troponêmico. Quando você faz o treponêmico, vai dar positivo. E ele vai ser positivo a vida toda. E quando você faz o não treponêmico, você pode... Treponêmico. Falar de trepar, de sexo. Não estou falando. Então... é melhor. Agora ela não vai mais esquecer. Não tem nem perigo dela esquecer o nome. Jamais. Treponema então, ele vai sair ali, além de sair ser positivo, ele vai sair a titulação. E essa titulação é que ela é importante para ser tratada. A titulação significa 1/2N.
Esse N é a quantidade de diluições que são feitas no exame. E aí, quanto maior for o N, mais infectado ele está. Mais treponemas, mais bactérias ele tem no no sangue. O que é que faz para tratar? Você penicilina, o paciente ele fica tratado e aí a gente percebe que o tratamento surtiu efeito quando o TSN baixou pelo menos 2. Pelo menos 2 nesse nível, porque ele vai diminuindo com o tempo. Porque o exame ele é feito com a resposta imunológica. E essa resposta imunológica ela vai ficar dentro do organismo. Sífilis é muito bonito, sífilis é um grande desafio. Enfermeiros, por favor, estudem sífilis, é fantástico trabalhar com sífilis. Deixa eu perguntar para vocês. Aí, sífilis, que eu acho muito importante, viu, a gente falar desse dado. A gente tem um aumento, né, considerável na quantidade de sífilis, principalmente nos jovens de 13 a 29 anos. Por que será? Era essa a pergunta. A que vocês associam isso? É porque a questão jovem, né? O jovem ele vai estar mais propenso ao risco. Todo mundo aqui foi jovem, todo mundo se arriscou, né? Acha que sempre acontece com o outro. Com o outro, com ele não. Uma coisa também, a primeira relação sexual tem um tabu, né? As pessoas acham que não vai usar camisinha, que não vai adquirir nem gravidez e nem DSTs, nem ISTs. É uma prova de amor. Também. Se eu não uso camisinha, é uma prova de amor. Eu te amo mesmo, é uma prova de amor ter relação sem camisinha. Então, existem todos esses mitos que só fazem aumentar o número das gravidez não planejadas em adolescente e os números de ISTs. E também, né? A dificuldade de se conversar com o adolescente sobre as ISTs. A dificuldade também familiar, né? De se discutir ISTs. Tem uma história na minha família que é muito engraçada. Minhas sobrinhas, eu pergunto direto, e aí usa preservativo? Eu nem sei se elas estão sexualmente ativas. Mas eu pergunto, elas me dizem assim, não, tia, não se preocupe. Ser sua sobrinha já me faz neurótica. Gente, é o seguinte, só falta 1 minuto para a nossa live encerrar. E eu queria as considerações de vocês. E se vocês quiserem deixar também algum contato profissional. Então, eu acho muito importante estarmos aqui falando de IST. Falei no início e vou colocar mais uma vez. Para nós, enfermeiros, é um grande campo de trabalho, tá? Hoje o Ministério da Saúde já fala em enfermeiro prescrever os antirretrovirais, porque existe um protocolo. Então, eu vou seguir aquele protocolo. Então, hoje, o Ministério da Saúde já começa a falar em prescrição do enfermeiro para os antirretrovirais. Então, enfermeiros, abracem esse ramo. É muito bom, é muito gostoso. É um grande aprendizado e é algo que só tende a crescer, né? Eu acho muito importante estarmos aqui todos juntos falando sobre esse assunto. Nós tivemos um caso muito polêmico, que foi da menina que engravidou, né? Que vinha sendo abusada sexualmente. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que aproveitar e falar disso. Estamos numa pandemia, então a gente está esperando que as pessoas ficaram dentro de casa, em confinamento, mas que quando acabar esse confinamento, as pessoas vão se reencontrar, né? Não esqueçam de usar preservativo. Sempre, tá? E, mais uma vez, agradecer a Ruth, agradecer ao convite de vocês de estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito. Espero, né, que meus alunos e que os alunos da área de saúde abracem essa causa. Eu gosto muito de lembrar aos alunos o seguinte, que mesmo que você não concorde com a prática sexual, que não concorde com qualquer coisa relacionada ao sexo, abrace a causa, abrace a enfermagem na perspectiva de se tornar pessoas melhores. Então, fique livre de preconceito, fique livre de julgamento, da decisão é do outro, não é sua, e que você abrace a causa, porque quando você abraça a causa, você diminui a mortalidade, você melhora a qualidade de vida, e que você assim, abraçando essa causa, você melhora o que é comum para todo mundo. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a Alane aqui em Aracaju. Beijo. Agradeço a Marília pela presença aqui, só sendo amiga mesmo, né, para aceitar um desafio assim. E muito obrigada mesmo pelo convite. Imagina! Foi todo meu falar disso. Nós... É um
tremendo prazer. Um grande Nós que agradecemos, porque sempre assuntos na área da saúde, eles trazem muita curiosidade. Geralmente, eles já nos pautam para mais um assunto. A gente, no dia seguinte, já se reúne aqui para saber o que o pessoal pediu, quais foram as sugestões, já para definir um próximo assunto. Vocês foram ótimas, esclarecedoras, né? E sabem trabalhar esse tema com a leveza que eles merecem. A gente já fez testagem aqui, já trouxemos a testagem. Trouxeram, né? Já anda com a maletinha, é? Isso, testagem aqui, já fizemos 2 anos. Já nos abriu a porta nesse sentido de testar aqui, de ofertar não só o aluno ser testado, mas o aluno também ter a oportunidade de conhecer o teste rápido e de praticar, né? Isso é muito importante para o profissional enfermeiro. Que bacana, muito obrigada, gente, pela participação. Um abraço para todo mundo aí de Aracaju, boa noite. E vou fazer agora o sorteio das canecas dos nossos participantes, né? Eu tenho aqui alguns nomes, lembrando que a caneca que está valendo é essa aqui, as perguntas vieram para cá. Então, vamos saber agora quem ganhou essa aqui, que é a caneca de lançamento. A primeira sorteada, você vai ser um pioneiro. Vou até soltar assim. Vamos ver quem é o primeiro sortudo. É o Francisco de Arapiraca, @Assis6435. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o processo de transparência do sorteio. Francisco de Arapiraca. Você vai receber, a gente vai conversar em inbox, você também pode entrar em contato em inbox, e aí a gente acerta como é que vai ser o transporte. Semana que vem tem tanta novidade, mas não posso adiantar. Então, só digo que amanhã eu aguardo vocês para mais um encontro, porque nós já estamos com tempo aí, ó, já está esgotadíssimo. Tchau, tchau, uma boa noite para vocês. Amanhã é sexta-feira, gente, último dia da semana, então não me deixem aqui sozinha, tá? Espero a participação de todos.